Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Pedro em Jerusalém justifica seu proceder. Os apóstolos e os irmãos da Judeia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Por que entraste em casa de incircuncisos e comestes com eles? Mas Pedro fez-lhe uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope, e arrebatado em espírito, tive uma visão, uma coisa à maneira de uma grande toalha, presa pelas 4 pontas, descia do céu até perto de mim. Olhei-a atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse: De nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: O que Deus purificou não chames tu de impuro. Isto aconteceu 3 vezes, e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes, e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu então como em casa tinha visto um anjo diante de si, que lhe dissera: Envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dará as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: Tanto também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Fundação da Igreja de Antioquia. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão. De maneira que em Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Forma predita para os tempos de Cláudio. Por aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia,
Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haverá uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judeia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo.